Santiago é uma tranquila e hospitaleira cidade do interior gaúcho. É conhecida como a terra dos poetas. Mas o município já viveu tempos muito diferentes. Esta história retrata fatos ocorridos em 1936. Naquele período, as discussões políticas muitas vezes eram resolvidas à bala e as paixões se materializavam em tocaias, sequestros e assassinatos. Atenção, Vila Flores. O Dr. Moisés Viana, juiz eleitoral da comarca de Santiago, acaba de ser assassinado. Repetimos, o Dr. Moisés Viana foi assassinado. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes. Estamos no mês de maio de 1936. Eleição suplementar em Santiago. Um novo pleito acontecerá em apenas 2 urnas que haviam sido fraudadas nas eleições realizadas no ano anterior, uma delas no distrito de Vila Flores. Um grupo de santiaguenses, integrado por antigos representantes do Partido Republicano Rio-Grandense, aliados ao Partido Libertador, constituindo uma coligação chamada Frente Única, resolveu procurar novos rumos para a política municipal e candidatou à prefeitura Silvio Ferreira Aquino, um fazendeiro que era uma pessoa além de um grande coração, de enormes leituras e que dispunha de muita popularidade aqui no município. Silvio Ferreira Aquino enfrentaria então o candidato do Partido Republicano Liberal de Flores da Cunha, o Dr. José Ernesto Miller, filho de Guilherme Miller, coronel Guilherme Miller, que era um manda-chuva do Partido Republicano Liberal na região de Ernesto Alves, onde morava, com larga influência aqui na cidade e praticamente nos demais rincões do município. O doutor Moisés Viana escreveu uma carta dias antes ao Tribunal Eleitoral de Porto Alegre, narrando o clima que os santiaguenses viviam e o perigo da realização de eleições. Então, Flores da Cunha se preocupou, como o próprio tribunal também se preocupou, e mandou aqui, pediu que viessem observadores a Santiago para ver se realmente eram verdadeiras aquelas comunicações que se faziam daqui. Um deles foi o Dr. Walter Jubim, nosso futuro governador, eleito depois em 46. O Miller era o contador, o presidente da Câmara, no cargo de prefeito. E continuou. A oposição era muito contra a administração, lançaram este Silvio Aquino como candidato. Não. E aí que deu o conflito. E quando deu a repetição das urnas aí alterou. Começaram da situação, contrataram homens irresponsáveis, até de origem castelhana, 2 homens. No interior tomavam título, cortavam lenço. Nós vamos ver bandos armados circulando no município. Isso faz parte de uma cultura de disputa entre coronéis, da oposição como da situação. É preciso destacar que se haviam bandos armados ao lado da situação, ao lado do Guilherme Miller e do seu filho José Ernesto Miller, que está concorrendo à eleição, você tinha agregados, você tinha capangas do lado da oposição. É uma guerra de coronéis, na realidade. É uma briga de coronéis. E é interessante pensar que
A presença do juiz foi significativa porque ele é alguém de fora no meio dessa briga de caciques locais. Devia de ser o antivéspera e o véspera da eleição, porque eles há uma semana já vinham ameaçando, não deixando, complicando a vinda dos eleitores para não vir para a Florida e esperar. Eles estavam impedindo que os eleitores, que fossem eleitores, viessem para a Florida, né? Na Fazenda da Árvore reuniam-se os simpatizantes da candidatura de Silvio Aquino para tratar dos detalhes da campanha. Perto dali, na Fazenda Vista Alegre, uma morte deu início a uma série de episódios violentos nos dias que antecederam a eleição. Saiu 2 autos da fazenda de noite para vir em Santiago para transportar o Silvio para a fazenda. E na fazenda já estava chegando gente, aquilo estava em pé de guerra. Chegando correligionários do Silvio, alguns que avisavam, outros que iam por vontade própria. O auto que saiu na frente da fazenda para a cidade, o seu Olivar, no local que estava, atacou. Desarmou, tirou as armas de todos. No alto os componentes era um doutor Hernando Frota, que era cunhado do Silvio. 2 homens que tinham apelido de Guri. Um era Almeida e o outro era Lopes. O nome próprio dos homens eu não tenho certeza, mas o apelido era Guri. E um outro cidadão amigo do doutor Hernandes, um seu Oliveira Brizola. Desarmaram os homens e liberaram para Santiago. Liberaram o carro. E logo atrás vinha outro carro que vinha para aquela finalidade. Quando veio o segundo auto, vinha um Protásio Lima e um mulato, um tal Dirceu Trilha. Mulato das fazendas, era perto, nas proximidades da fazenda do Silvio que ele morava. E um outro senhor, um seu Valdomiro de Matos. Quando mandaram parar o carro de noite ali para entregar as armas. Este Protásio Lima era um homem de ação, foi revolucionário, como o Prestes diz, que se apiou do alto atirando. O homem jogou-se no chão, ele era esperto, atirando com uma Winchester. A Winchester eu conheci demais. E na primeira descarga atingiu o motorista, que era o seu Zica. Que quando o motorista levou a mão para abrir a porta do carro, comentava o Protásio que até com esta mão esquerda abrindo e pegando o revólver com a outra. Recebeu uma descarga. Morreu no local e ali os homens reagiram. Comentavam que este Dirceu Trilha tinha um frasco de canha, ele era mamal. E correndo bala, o finado Protásio comentava, ele ainda tomou um trago e ofereceu para o Protásio. Como havia esse clima de violência, eles costumavam na época se reunir, os partidários, nas vésperas das eleições, a fim de se proteger mutuamente, porque havia muita violência, muita tentativa de intimidação de um lado ao outro. Então eles se reuniram aqui, na sede que estava em construção, havia, não sei o número exato, mas eram mais de 200 pessoas, para se proteger até o dia da eleição. Então, na noite anterior à eleição, o pessoal estava reunido aqui na sede e os bombachudos, então, o grupo esses, os capangas, que chamam bombachudos, se entrincheiraram no alto ali, onde tem agora uma lavoura de aveia, e um deles veio a cavalo até próximo pela estrada para estudar a situação e esbarrou com um dos sentinelas. O sentinela, que era o seu Anaurelino, exigiu que ele se identificasse, não se identificou, então o sentinela atirou. E imediatamente os demais que estavam entrincheirados começaram a atirar contra a sede da fazenda.
O objetivo desse grupo, dos bombachudos, era fazer o pessoal se dispersar para não ir votar no outro dia, né? E como então eles eram bem organizados, né, com treinamento militar, eles, ao invés de fugir, avançaram sobre os atacantes e eles, em menor número, quando viram o grupo todo indo para cima deles, fugiram. E se ficou sabendo depois que 2 deles se feriram, até parece que um deles com bastante gravidade nesse tiroteio. E aqui na fazenda ninguém ficou ferido, né? No dia seguinte, então, conforme era o costume da época, a urna era na Vila Florida, eles então saíram todos juntos, iam a cavalo, em grupo, passaram pela Florida, fizeram um desfile em volta da praça, e aí foram na urna e votaram, e depois voltaram para suas casas, né, aguardar o resultado da eleição. No dia da eleição suplementar, em 24 de maio de 1936, foi instalada a secção eleitoral na casa de meu avô materno, Marciano Rodrigues do Amaral, que havia sido solicitado a cedê-la à Justiça Eleitoral. A votação foi organizada na sala de visitas da casa e presidida especialmente pelo próprio juiz eleitoral, Dr. Moisés Viana, para prevenir qualquer episódio que importasse em nova nulidade daquela votação. O transcorrer da eleição durante todo o dia foi normal, apesar da grande concentração de eleitores de ambas as facções, de políticos, de cabos eleitorais e de autoridades que procuravam dar vigilância naquela oportunidade. E apenas ao final dos trabalhos, pelas 19h30, quando faltavam votar somente 2 eleitores, é que houve essa confusão. O penúltimo eleitor a votar era Podalírio da Luz, aquele que presidira a sessão anteriormente anulada e que deixara de assinar a ata justamente para que se proporcionasse essa anulação, porque nessa secção Silvio Ferreira Aquino tinha uma enorme vantagem, segundo era fácil de deduzir. E nessa oportunidade o eleitor Podalírio estava na condição de simples eleitor e cabo eleitoral, naturalmente. E quando ele foi votar como penúltimo da lista a exercer o direito de voto, ele quis introduzir na urna 2 sobrecartas, 2 envelopes, 2 votos ao invés de 1, para que houvesse novamente a anulação dessa secção. O Dr. Moisés Viana, que presidia os trabalhos, colocou então as mãos na boca da urna de madeira, pedindo a ele que não fizesse aquilo. A expressão do Dr. Moisés, segundo todos registraram os presentes, foi esta: não faça isso, moço. Bastou que houvesse uma pequena discussão com o Dr. Moisés pedindo a Podalírio que não praticasse aquele ato, para que um capanga de Podalírio, que estava na sala, capanga também, e mais do que de Podalírio, do candidato Dr. José Ernesto Miller, atirasse no juiz, atirasse ferindo-o e levando-o a abandonar o recinto da sala. Quando ele vinha vindo, eu notei, vinha uma pessoa pelo corredor, direito a mim, né? E quando ele confrontou a mim, ele abriu o casaco e me mostrou que estava ferido, né? E me mostrou o lado esquerdo todo sangue por tudo. Assim. E naquele momento ele deu 2 palavrinhas, mas umas palavras já mal entendidas, doutor, pela maldade que o pobre já vinha, né? E aí entrou porta dentro da varanda onde eu estava para o quarto do casal e foi para baixo da cama.
que era justamente o quarto dos meus avós, onde a minha avó, que acorreu em direção à sala quando viu o tiro, ela o encontrou escorado da cabeceira da cama e perguntou a ele: "O que é isso, doutor Moisés?" E ele disse: "Eu estou ferido, minha senhora." Foi colocado em cima da cama do casal. E ali, final, morreu. Seguiu um tiroteio de pessoas que atiravam na casa. Os companheiros de Podalírio e do candidato José Ernesto Miller, formando uma confusão muito grande, narrada nos autos do inquérito feito na oportunidade. E durante a noite se calcula que foram disparados mais ou menos 200 tiros. O cadáver do Dr. Moisés Viana e a urna só puderam ser retirados do local para vir à cidade de Santiago na manhã do dia seguinte. Santiago está de luto pela morte do Dr. Moisés Viana, juiz eleitoral dessa comarca. Todas as festas foram suspensas em homenagem à memória do íntegro magistrado. Na manhã seguinte, a Maria Fumaça sai da estação de Santiago do Boqueirão. Silenciosamente, percorre os trilhos para Santana do Livramento, levando o corpo do juiz Moisés Viana. É importante ressaltar que, logo após a morte do juiz Moisés Viana, em outros locais do Rio Grande do Sul, começam a surgir homenagens. Municípios, justiça eleitoral, juízes começam a prestar homenagem à figura do juiz. Ele vai se tornar um símbolo desse processo de renovação da política brasileira. E eu acho que a prova disso, que houve um reconhecimento pelos da Vila Flores antiga, onde estava o meu pai, que foi composta depois da vitória de Silvio Aquino. Ele perguntou o que queriam de melhor aqui para a Florida, que achavam que precisava no momento. Aí foi pedido que fosse construída uma escola. E foi construída a escola e esse grupo escolheu o nome de Moisés Viana para patrono. Ele morreu assim no cumprimento do dever, né? Eu acho assim que é uma figura que a memória dele não vai ser apagada, principalmente aqui na nossa terra, que a gente a cada dia que passa mais reverencia a memória do Dr. Moisés Viana. O tiro que explodiu nas costas do Dr. Moisés Viana no entardecer de 24 de maio de 1936, deixou para sempre, no distrito de Vila Flores, um cheiro de pólvora, um gosto de revolução e uma busca interminável por justiça.